Vou ler aqui também mais um comentário, né, que o irmão Eduardo Lemos fez no vídeo que eu fiz há um tempinho, né? Que a palavra é o Espírito é a palavra. E ele comenta bem assim, ó. Eu, quando saí do pentecostalismo, teu irmão também era pentecostal, né? Fui chamado por um amigo da Assembleia de Deus de sorveteriano. Isso é tão comum, cara. Ao dizer que ia para uma igreja presbiteriana. Mas eu dei exatamente essa resposta a ele. Espírito e palavra nunca se separam. Aliás, alguns pentecostais acabam por desprezar uma pessoa em detrimento da doutrina da divindade, que é o nosso Deus triuno. E o Espírito Santo sempre aponta para o Filho e para o Pai na Escritura, perfazendo a unidade que há em Deus. Portanto, existem exageros em alguns arraiais ditos cristãos. Belo vídeo, pastor. Muito obrigado por mais um comentário aqui, meu irmão. Então, sim, é importante, não é, pensar sobre isso. Inclusive, eu quero recomendar que o irmão fique atento, porque essa semana não vai ter como, não, porque eu tenho muita atividade para terminar ainda, né, muitos estudos, mas talvez no sábado, vou tentar no sábado gravar. Eu tenho 2 vídeos para gravar, tá bom? Um vai tocar numa situação aí que aconteceu recentemente na Universal, e outro sobre a crítica que um desses, né, pentecostais acabou fazendo, né, a um irmão aqui da comunidade, que respondeu muito bem, né? A pessoa acabou questionando, né, dizendo que o ministro da palavra, ou então os oficiais da igreja, né, quem participa de ministério não precisa de conhecimento, não é necessário de conhecimento ao ministério. Então, eu vou fazer um vídeo respondendo a isso, né, porque é justamente a falta de conhecimento que essas pessoas acabam, infelizmente, aceitando e buscando, que leva a essas aberrações, não é? Lamentavelmente. Então, que sejamos sorveterianos, porque, obviamente, em um contexto evangélico onde há muito misticismo, não é? E digamos que esse carismatismo cresceu demais, é óbvio que aqueles cristãos que são mais dedicados à Escritura e que confiam no solo da Escritura de verdade, não é? Eles vão ser taxados como sendo frios, não é? Que seja. Eu mesmo sou bastante cético em muitas coisas, e eu sei que isso acaba até escandalizando outros líderes, outros pastores, outros cristãos, por minha postura com relação a muitas coisas. Tem gente que se empolga com muita coisa, se empolga com milagre, se empolga com poção demoníaca. De tudo isso que o pessoal fala, não é, e se impressiona, eu acabo ficando meio que, tipo, eu não me importo, sabe? E alguns pensam bem assim, tá vendo aí, essa é a prova que ele é frio, não é? É um sorveteriano. Mas eu tenho experiência, porque eu já fui também pentecostal, fui pastor de uma igreja pentecostal histórica, também já fui obreiro neopentecostal, tá? Então eu sei, na prática, justamente o que esses caras fazem, né? O que eu estava ali no meio deles fazendo. Na época eu estava aparecendo, acho que Constantino no filme, né? Uma luta contra demônios que se manifestavam o tempo todo. E de tanto ver essas coisas, estar envolvido, não é? Estar fazendo ali também, eu pude perceber as mentiras, as enganações, não é? Todo o charlatanismo que está envolvido ali. E somando ao conhecimento da Escritura, não é? Porque o que eu estava vendo me deixou muito mais crítico, cético. Vou para a Escritura e a Escritura também não me dá essa ênfase, não é? Não fala que cristãos e a igreja em si tem essa ênfase de buscar sinais e manifestações espirituais, etc. E acaba que eu tenho uma experiência prática e, graças a Deus, a fundamentação bíblica reformada. Então, o resultado final disso é que eu acabo, quando sei de alguma dessas coisas, eu acabo realmente desprezando. E para alguns isso é um escândalo, não é? Eu já tive que lidar com situações de pessoas dizerem que estavam endemoniadas e eu chegar, não é? Dando uma de Padre Quevedo, Ixo não existe, e acabar realmente mostrando ali que não tinha nada, que todo mundo estava ali apavorado, com medo, lutando contra um diabo que não estava ali. Não é? Eu não estou dizendo com isso que essas coisas ruins que acontecem, não é? Ou o fato de alguém estar surtando, etc., o diabo não queira isso. É claro que quer, não é? E há, obviamente, influência em tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Há influência diabólica também, mas não quer dizer que a pessoa está possessa, tá? E o pessoal se aproveita muito desse showzinho místico brasileiro. Cristãos brasileiros são muito vulneráveis porque eles são muito apegados à cultura. A cultura brasileira mística molda a mentalidade evangélica moderna, e então é difícil as pessoas terem condições de fazerem frente a isso. Elas não têm, elas são cristãos muitas vezes
vulneráveis às mentiras de falsos profetas, tá? E realmente eles vão acabar nos enxergando como sendo pessoas frias. Que seja, não é? Que seja, tá certo? Eu não me importo com isso, não me ofendo e na verdade até gosto de jogar um balde de água fria, não é, em pessoas que são empolgadas demais com relação ao misticismo e ao espiritualismo, né? A vida cristã, ela é muito simples, cara. Escritura, não é? É você se apegar ao fato de que Deus nos deu um texto para lermos, temos que compreender a sua gramática, interpretá-lo e aplicar em nossas vidas. Simples assim. Tem nada de mágico nessas coisas. São processos ordinários, ordenados pelo Senhor, não é? E Ele trabalha muito mais no ordinário do que no extraordinário, não é? Ele nos colocou neste mundo, criou leis físicas, não é? E deixou o universo funcionando para que nós pudéssemos usufruir disso. Se fosse para viver o tempo todo um negócio de milagres, não é? De manifestações sobrenaturais, e Deus falando sem a Escritura, então para que nos deu a Escritura e para que nos deu leis físicas, né? Então não tem sentido isso aí, tá? Então valeu pelo comentário, muito obrigado aí.